Os programas sobre remodelações residenciais sempre conseguiram reunir fãs rapidamente, pois as pessoas adoram ver transformações que refletem os seus sonhos. Irmãos à Obra na HGTV não é diferente, sendo um dos programas com maior audiência do canal, com os gêmeos Drew e Jonathan Scott. Mas, a meio do caminho, algo bastante inesperado atingiu Drew, trazendo mais perguntas do que respostas, até mesmo para os próprios gêmeos. Então, o que aconteceu realmente a Drew Scott de Irmãos à Obra? Ao longo dos anos, os fãs habituaram-se a ver Drew e Jonathan no ecrã, a contar piadas engraçadas enquanto realizavam as suas atividades na série. O que muitos talvez ainda não saibam é como é que os irmãos conseguiram chegar onde estão agora. Uma espreitadela à infância deles certamente ajudaria nisso. A história de Drew Scott começa com o seu irmão gêmeo idêntico Jonathan em Vancouver, no Canadá, em 1978, onde nasceram os filhos do casal Jim e Joanne Scott, que foram fatores de grande influência na escolha da sua futura carreira. Quando eu era criança, o entretenimento sempre esteve na ordem do dia. O pai deles trabalhou como ator e duplo na indústria cinematográfica até se reformar para se concentrar noutras coisas, como a família. Assim foi pavimentado o caminho para os irmãos, tendo um mentor ao seu lado. Inicialmente, não parecia que os irmãos iriam começar alguma coisa no mercado imobiliário. Poder-se-ia pensar que a história deles era meio única. Tanto quanto sabemos, começaram o seu empreendimento aos 8 anos de idade. O seu pai incentivou-os a encontrar algo para fazer quando tinham 7 anos e pagava-lhes frequentemente para fazerem certas tarefas importantes em casa. Assim, aos 8 anos, os irmãos começaram a fazer cabides revestidos de nylon, que vendiam de porta em porta até fazerem o seu primeiro grande sucesso. Quando um dos seus clientes da época fez uma encomenda em massa do produto, a partir daí, acendeu-se uma chama no interior dos irmãos, o que daria origem a um dos programas mais incríveis da história da HGTV. Crescimento e carreira posterior. Muito antes de aparecer no programa de televisão Irmãos à Obra, Drew estava empenhado em fazer grandes coisas, começando por assumir papéis em várias apresentações teatrais enquanto estava no liceu, e até mesmo treinando como palhaços de festa, o que era uma grande fonte de rendimento para eles na época. Drew tentou inicialmente seguir uma carreira no basquetebol, mas sofreu lesões que o fizeram repensar o assunto. Mal sabia que tinha sido feito para muito mais. Drew, juntamente com o seu irmão gêmeo, concentraram então a sua energia no desenvolvimento da primeira carreira do seu pai como artista. Depois, quando era adolescente, vimos Drew participar em algumas produções cinematográficas, como o filme de super-heróis Smallville, onde atuou como duplo de Tom Welling. E este não foi o único filme em que apareceu. Também fez participações em Breaker High e Madison. Drew teve de fazer uma pausa na representação quando ele e o seu outro irmão começaram os seus estudos universitários na Universidade de Calgary. Ao longo do caminho, no entanto, perceberam que precisavam de ganhar a vida enquanto estudavam, pelo que voltaram os seus olhos para o mercado imobiliário, onde fizeram um contrato de arrendamento de um edifício que renovaram e alugaram a outros estudantes. Este foi o início de uma longa caminhada. Em breve começaram a reparar outros edifícios e a vendê-los para obter lucro, o que levou Drew a obter uma licença imobiliária para si próprio depois de terem tido algumas experiências desagradáveis com os agentes imobiliários com quem trabalhavam. Esta logo evoluiu para se tornar a Scott Real Estate Company. Por volta de 2006, Drew percebeu que tinham começado uma carreira no mercado imobiliário apenas como uma forma de sobreviver e ter fundos suficientes para começar o que realmente amavam, que era ter uma carreira na indústria do entretenimento. Assim, deixou Jonathan encarregue de gerir a imobiliária e mudou-se para Vancouver, onde começou a ter aulas de representação. Entretanto, começou a construir a rede necessária para ter sucesso na área. Mas, como se viu, depressa ficou endividado e teve de fazer algo rápido para salvar a situação. Consequentemente, iniciou uma extensão da Scott Real Estate Company ali mesmo em Vancouver, e esta tornou-se outra história de sucesso para os irmãos. Rapidamente provaram ser uma equipa formidável, com a personalidade extrovertida e as capacidades de negociação de Drew a complementar a experiência de design de Jonathan. O seu sucesso não se resumia apenas à venda de casas. Eram apaixonados por ajudar as pessoas a encontrar a casa dos seus sonhos. Mas Drew ainda estava muito empenhado em ter sucesso na televisão, o que os levou a fundar uma produtora em 2002. Juntamente com o seu irmão mais velho, JD, co-fundaram uma produtora de cinema chamada Davidian Production Group. Entretanto, de volta a Calgary, Jonathan continuou a gerir o seu negócio imobiliário,
Mais tarde, Drew viu o potencial para um reality show que combinava a sua experiência em remodelações com o seu charme e conhecimento imobiliário. Juntos, apresentaram a sua ideia para um programa agora chamado Property Brothers, à AGTV. Os produtores do programa eram a Cineflix e originalmente queriam um programa intitulado Realtor Idol, que seguiria o formato do American Idol, mas devido a algumas variáveis, o programa não viu a luz do dia. Assim, os produtores começaram a procurar algo com um toque mais caseiro, dando origem à ideia de My Dream Home, onde Drew seria escolhida para outra atriz para dar continuidade ao programa. Mas, ao longo do caminho, Drew chamou a atenção deles para o fato de ter um irmão, Jonathan, que tinha experiência na construção civil e estava na viagem com ele. Felizmente, compraram a ideia, e o programa foi chamado The Property Brothers, marcando o início de uma bela aventura que manteve os fãs agarrados aos ecrãs ao longo dos anos. Felizmente, a HGTV viu a magia no conceito e assumiu o controle do programa. O programa estreou em 2011 e foi um sucesso instantâneo. A Property Brothers acompanhou os gêmeos enquanto estes ajudavam as famílias a comprar casas para renovar, a renová-las dentro de um orçamento e prazo apertados e, por fim, a transformá-las em casas de sonho. O papel de Drew foi crucial. Utilizou o seu conhecimento imobiliário para encontrar os imóveis perfeitos que se adequassem às necessidades e orçamentos da família. As suas capacidades de negociação foram úteis para garantir os melhores negócios para os seus clientes. Mas a verdadeira força de Drew era a sua capacidade de se ligar às pessoas. Compreendia as suas ansiedades e sonhos, tornando o processo de renovação menos estressante e mais agradável. O programa não se tratava apenas de reconstruir casas antigas e torná-las mais bonitas. O principal atrativo do espetáculo era a história que contavam, que girava em torno de dar vida aos sonhos das pessoas cujas casas foram transformadas. Verdade seja dita, o formato do espetáculo foi, no geral, envolvente. Vimos a emoção inicial de encontrar uma casa, os desafios da demolição e renovação e, finalmente, a emocionante revelação da casa de sonho finalizada. Não se tratava apenas de design, houve um forte elemento emocional que teve repercussões nos espectadores. E assim, Drew conseguiu realizar o seu sonho de vida de fazer carreira no ecrã, embora não da forma que gostaria. Ele ainda tinha algo que era muito gratificante: a carreira no ramo imobiliário, originalmente pensada como um meio de manter as coisas unidas enquanto perseguiam os seus sonhos. Acabou por se entrelaçar com esse sonho. O programa original teve muito sucesso e logo se tornou o programa pai de outros spin-offs. Mas a história depressa encontrou um obstáculo no caminho, o que foi um choque para as pessoas que estavam habituadas a ver os irmãos juntos na série. Mas antes de entrarmos neste assunto, analisemos o sucesso que Irmãos à Obra tem registrado ao longo dos anos. O sucesso do filme original Irmãos à Obra levou à criação de todo um império de programas protagonizados pelos gêmeos, spin-offs como Property Brothers, Forever Home, que se concentrava em ajudar as famílias a renovar as suas casas existentes para melhor satisfazer as suas necessidades em evolução. Brother vs. Brother, que colocava os gêmeos uns contra os outros numa competição amigável, enquanto renovavam propriedades separadas dentro de um orçamento e prazo definidos, tornaram-se realidade, cada um com o seu charme único que fez os fãs quererem mais. Drew e o irmão até se aventuraram a ajudar celebridades com renovações nas suas casas em Celebrity.io. Outra jogada genial que fez do programa um grande sucesso. Os irmãos não só estavam a trabalhar na série, como também conseguiram incorporar outras figuras conhecidas na série através deste spin-off. Algo sobre ver celebridades a pôr as mãos na massa ao lado dos Irmãos à Obra adicionou uma nova camada de entretenimento à mistura. A sua produtora, a Scott Brothers Entertainment, continuou a produzir programas de sucesso, consolidando o seu lugar no mundo da televisão sobre as remodelações de casas. O programa foi exibido com sucesso durante 7 temporadas, mantendo o mesmo ritmo do início e, ao mesmo tempo, atraindo mais público. A 7ª temporada da série estreou em setembro de 2019, mas Drew não voltou a aparecer na série, o que gerou especulações por parte dos fãs. A notícia era que os irmãos tinham alguns riffs que fizeram Drew sair do programa, e ninguém sabia qual era o problema. Mas, mais tarde, em 2019, Drew revelou as suas dificuldades e admitiu que tinha alguns problemas de saúde e que os médicos estavam a tentar descobrir qual era o problema. E assim, o que começou por ser um sonho a tornar-se realidade.
Para os irmãos, começou a parecer que estava prestes a dar em nada. Foi definitivamente um momento difícil para a família, pois Drew não tinha a certeza se a doença era fatal. Tiveram de esperar por novas confirmações dos médicos, desafios e problemas de saúde. Foi um choque de realidade para os fãs. Apesar da vida aparentemente encantadora na TV, Drew enfrentava os seus próprios desafios. A revelação em 2019 de que estava a lutar contra uma doença misteriosa há mais de um ano foi um apelo à reflexão, pois os fãs esperavam que melhorasse. Descreveu sintomas semelhantes aos da gripe, problemas gastrointestinais e extrema sensibilidade ao calor. Foi dito que não conseguia praticar nenhuma atividade extenuante e precisava de ser medicado várias vezes ao dia. O medo aumentou à medida que a doença afetava a sua vida e o seu trabalho. Teve de fazer uma pausa nas filmagens e Jonathan carregou o programa às costas durante algum tempo. Mas nunca seria tão interessante como ter os dois por perto no programa. Muitos começaram a ver o fim do que tinha sido uma viagem incrível naquele momento. Drew documentou os seus problemas de saúde nas redes sociais, partilhando a sua frustração e medo. O mais louco de toda essa situação era que todos, incluindo os escoceses, não tinham a certeza do que estava a acontecer. Demorou muito tempo para Drew obter um diagnóstico adequado. Inicialmente, os médicos tiveram dificuldade em identificar a causa da sua doença. Mais tarde, descobriu-se que Drew sofria de envenenamento por mercúrio e síndrome da fadiga crônica. Com esta revelação, ficou claro que se não fossem tomadas medidas para remediar a situação, o desfecho poderia ser fatal para Drew. Felizmente, através de uma combinação de testes e tratamentos, recuperou finalmente. Mas a experiência deixou um impacto duradouro. O susto de saúde de Drew realçou a importância de cuidar de si, tanto física como mentalmente. Tornou-se um defensor do autocuidado e incentivou os espectadores a priorizarem a sua saúde. A sua franqueza sobre as suas dificuldades repercutiu-se entre fãs que enfrentaram desafios semelhantes. Drew recuperou totalmente e pôde regressar em pleno ao programa, trazendo de volta aquele charme que era muito necessário no programa. Espero que nunca mais tenhamos de nos preocupar com os irmãos desta maneira. Vida em família e busca pelo amor agora. Vamos falar sobre a vida pessoal de Drew. Embora o programa se concentre principalmente em ajudar as famílias a encontrar a casa dos seus sonhos, o próprio Drew encontrou o amor em 2010. Conheceu Linda Fan, uma capitalista de risco, num bar em Los Angeles. A jornada de Drew Scott não estaria completa sem mencionar a sua amada esposa, Linda Fan. Ao contrário do mundo imobiliário e de remodelações em que Drew prospera, Linda vem de um meio diferente. Mas a ligação entre elas prova que os opostos podem realmente atrair-se. Tudo começou em 2010 na movimentada cidade de Los Angeles. Drew, logo após o sucesso das primeiras filmagens de Irmãos à Obra, conheceu Linda num bar. Ao contrário de muitos encontros de Hollywood, a sua ligação não foi alimentada pela fama. Uniram-se pelo amor partilhado por viagens e aventuras. Linda, uma capitalista de risco bem-sucedida, não se sentiu atraída pelos holofotes inicialmente, mas apreciava a paixão e o entusiasmo de Drew pela vida. O seu relacionamento floresceu a partir de interesses partilhados e de um respeito mútuo pelas suas carreiras. Drew, sempre encantador, certamente conquistou Linda com a sua personalidade extrovertida, mas a inteligência e o espírito independente de Linda mantiveram-no com os pés assentes na terra. Construíram uma base sólida baseada na confiança, no apoio e num sentido partilhado de aventura. Depois de 8 anos de namoro, Drew sabia que estava na altura de dar o próximo passo. Em 2018, casaram-se numa linda cerimônia de casamento italiana. O evento, documentado no especial do TLC Drew e Linda dizem sim, foi uma celebração do seu amor, rodeados pela família e amigos. O especial ofereceu aos fãs um vislumbre das suas vidas privadas e da profunda ligação que partilhavam. Em 2022, a sua história de amor tomou outro rumo emocionante com a chegada do filho, Parker James Scott. A paternidade trouxe uma nova dimensão à vida de Drew. Continua a conciliar a sua carreira agitada com os seus compromissos familiares, e as redes sociais dão-nos frequentemente vislumbres da sua vida feliz juntos. Linda abraça o seu papel de mãe enquanto equilibra a sua carreira de sucesso. Drew e Linda são um verdadeiro casal poderoso. Ambos são incrivelmente bem-sucedidos, cada um por si, mas apoiam muito os sonhos um do outro. Drew prospera no mundo do entretenimento e da renovação de casas, enquanto Linda se destaca no mundo das finanças. As suas carreiras contrastantes acrescentam outra camada de interesse à relação. Apesar das agendas preenchidas,
dão prioridade a passar tempo de qualidade juntos e partilham abertamente as alegrias e os desafios da parentalidade. A sua viagem inspira os espectadores a encontrar o amor e a construir uma base sólida para uma vida familiar feliz. Depois de ter passado por um susto com a sua saúde, Drew está de volta ao que adora: ajudar as famílias a conquistar a casa dos seus sonhos. O programa Property Brothers continua a ser um grande sucesso e produzem consistentemente conteúdo novo e envolvente. No final do ano passado, a HGTV anunciou alguns novos programas que os irmãos vão levar aos ecrãs em 2024, que serão produzidos pela Scott Brothers Entertainment. Os 2 programas programados foram Backed by the Bros, onde a dupla ajudará alguns empreendedores a encontrar formas de tirar o melhor partido dos seus investimentos de alto risco. Tem também Não Odeies a Tua Casa com Irmãos à Obra. Este último encontrará pessoas que já estão frustradas com o estado das suas casas e ajudá-las a dar-lhes novamente vida. Anunciaram também um novo episódio para o programa de celebridades EO, que promete ser muito mais envolvente do que os outros. O primeiro episódio de Backed by the Bros está previsto estrear na HGTV no dia 5 de junho e terá 10 episódios. Este espetáculo é uma oportunidade para as pessoas que desejam aproveitar a experiência dos irmãos no mercado imobiliário. Estamos realmente ansiosos por isso. Além do seu envolvimento no ecrã, Drew e o seu irmão Jonathan também têm outros interesses. São multitalentosos e conseguiram manter as suas vidas privadas enquanto fazem todas as coisas que amam. Drew é também apaixonado por sustentabilidade ambiental. Ele e Jonathan incorporam práticas sustentáveis nas suas renovações sempre que possível. Acreditam que as casas bonitas também podem ser ecológicas. Olhando para o futuro, Drew não mostra sinais de abrandamento. Continua a explorar novos empreendimentos na indústria do entretenimento. É também um autor publicado, tendo escrito vários livros com Jonathan sobre design e renovação de casas. Para além de tudo isto, a Scott Brothers Entertainment também se tornou muito bem-sucedida, tendo uma série de programas na sua programação. Eis alguns programas produzidos pela Scott Brothers Entertainment: House Hunters Amazing Waterhomes. Este é um spin-off da popular série House Hunters, que se centra nas famílias que procuram a propriedade de sonho à beira-mar. The Great Give Back com Melissa McCarthy e Jenna Perisic, com a atriz Melissa McCarthy e a sua prima Jenna Perisic, a ajudar famílias carenciadas com remodelações em casa. Motel Trixie. Temos aqui uma série em estilo documentário que acompanha a renovação de um motel histórico em Palm Springs, liderada por Drew e Jonathan Scott, que estão em troca com Mandy Renahan. Aqui, unem a designer Mandy Renahan às famílias que desejam vender as suas casas existentes e trocá-las por uma nova, o carro de sonho de Drew. Esta curta série acompanha a jornada de Drew para restaurar um carro clássico. Tem ainda outros programas, para além dos novos que vão produzir com a HGTV para Irmãos à Obra este ano. A história de Drew Scott é inspiradora. É um empreendedor talentoso, um agente imobiliário habilidoso, uma personalidade carismática da TV e um marido e pai extremoso. Através dos seus desafios e sucessos, mostrou aos espectadores a importância de seguir os seus sonhos, enfrentar os obstáculos da vida com uma atitude positiva e priorizar a sua saúde e a sua família. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem pela vida de Drew Scott. Esperamos que tenha aprendido algo novo e que se tenha inspirado com a história dele. Se é fã dos Irmãos à Obra, não deixe de gostar e subscrever para receber mais conteúdos sobre os seus programas de renovação de casas favoritos. Até a próxima. Sou o Drew Scott e vejo-vos no próximo vídeo.